Você já se perguntou por que algumas pessoas são mais reservadas, introvertidas e tímidas? Nesse vídeo vamos falar sobre isso do ponto de vista da psicanálise e da teoria dos traços de caráter desenvolvidas por um cara chamado Wilhelm Reich, que era um discípulo do Freud. De acordo com a teoria dos traços de caráter, a nossa personalidade ela é moldada por padrões de comportamento que refletem as nossas ações e experiências. Então, no caso da introversão, por exemplo, e da timidez, isso já se forma quando a criança ainda está na barriga da mãe. Quando o feto ali, o bebê na barriga da mãe, ele começa a ter os primeiros controles sobre o corpo e o movimento, ele está ali aprendendo a se mover, esticar a perninha, esticar o bracinho. Se essa mãe, ela está confortável, ela está num ambiente confortável, ela está confortável com a gravidez, toda vez que ela sente o bebê se mexer na barriga, ela vai ali, faz um carinho, conversa com ele, o bebê assim se sente acolhido e é estimulado a colocar as emoções dele para fora, a se expressar, através de movimentos. Então ele se torna, desde cedo ali, ele já tende a ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que põe para fora ali o que pensa e o que sente. Se, por outro lado, essa mãe não está confortável ou não está num ambiente seguro, está num ambiente hostil e ela está preocupada com a gravidez, está preocupada com como vai ser quando esse bebê nascer, toda vez que o bebê ele se mexe, ele estica o bracinho, estica a perninha, se mexe, a mãe fica preocupada, então automaticamente o corpo dela fica tenso e ela contrai o abdômen. Então o bebê que está ali tentando se expressar, ele fica mais contraído. Então desde cedo, desde quando ele está na barriga da mãe, ele entende que é melhor ele pensar antes de agir, é melhor ele guardar as coisas para ele. Então ele tem um estímulo de se mexer, mas ele guarda tudo, ele fica guardando tudo na cabeça. Então esse bebê ele já nasce com esse padrão de comportamento programado, ele já sabe que é melhor ele pensar antes de agir, é melhor ele guardar as coisas para ele. Então no estudo de análise corporal, por exemplo, nós chamamos esse traço de caráter de esquizoide. Então uma pessoa que tem esse traço de caráter, ele sempre vai tender a pensar mais e agir menos, e a pensar antes de agir. Então é uma pessoa que pensa muito, que está com muita energia ali na cabeça. Logo ele se torna mais reservado e mais tímido, porque é uma pessoa que está ali mais afastada e pensando, e ele age e se expressa menos. Então ao longo da vida a pessoa vai continuar fortalecendo esse comportamento. Então não é porque você é assim, é porque você aprendeu a agir dessa forma. E aí as pessoas com esse perfil esquizoide, eles vão ter 3 características principais. Primeiro, fisicamente você consegue reconhecer quando uma pessoa tem esse perfil mais introvertido e mais tímido através do corpo dela. A pessoa que pensa mais e age menos, ela tende a ter um rosto menos expressivo e ele tende a ter o corpo menos desenvolvido também, porque ele está sempre gastando a energia dele mais dentro da cabeça do que no corpo. Então ele vai ser uma pessoa que vai ter os braços mais frágeis e mais soltos assim no corpo. As pernas também tendem a ser mais finas, o corpo menos desenvolvido, porque ele está sempre gastando a energia dele dentro da cabeça. E essa pessoa vai ter um grande trauma sempre, ela vai sempre tentar evitar uma situação, que é a rejeição. Sempre que essa pessoa se sentir rejeitada, ela vai se afastar, vai se isolar e vai preferir ficar sozinha, porque sozinha ela sabe como agir, ela tem esse mundo todo dentro da cabeça dela, ela está acostumada, desde quando estava na barriga da mãe, a estar lidando com as emoções dela dentro da cabeça. Então, quando ele se sentir rejeitado em qualquer situação, ele vai ativar um gatilho e vai se afastar e vai querer ficar isolado. E a terceira característica, que é o ponto forte de quem tem esse traço de caráter, é a criatividade. Porque assim, como desde muito novo e ao longo da vida, essa pessoa passou a investir muito tempo na cabeça dela, ela tem a capacidade de criar mundos inteiros, fantasias inteiras e a prever problemas e resolver problemas tudo dentro da cabeça. Então essas pessoas tendem a ser muito mais criativas, talvez até mais inteligentes, por estar sempre ali pensando, estar sempre com isso dentro da cabeça. Mas se você é assim, se você se identifica, se você é tímido, introvertido e isso te incomoda, você tem como resolver isso, você tem como desativar esse gatilho. Como o que te faz ficar isolado é o medo da rejeição, você lidando com isso, você entendendo que você não precisa fugir da rejeição, você não precisa ter medo de rejeição, essa timidez ela tende a diminuir, porque a timidez é uma proteção contra a rejeição, é uma couraça, é uma camada de proteção que a gente desenvolve para não sofrer com a rejeição. Então se você entende que
tá tudo bem ser rejeitado de vez em quando e a rejeição não vai te machucar tanto, não vai te fazer mal, você não vai morrer se for rejeitado, a sua timidez tende a diminuir. E aí como você faz isso? Primeiro, refletindo e pensando. Tudo bem ser rejeitado de vez em quando, todo mundo sofre com isso, isso não é uma coisa minha, né? Não sou eu que sofro com rejeição apenas. E se alguém te rejeitar, se você se sentir rejeitado, isso não vai te machucar tanto, não vai te afetar tanto. Então você começa a tentar se colocar em situações em que você poderia ser rejeitado para aprender a lidar com isso aos poucos. Então, se expresse mais, você vê um grupo de pessoas, vai lá, entra no meio e fala alguma coisa, coloca a sua opinião, só para ir sentindo isso aos poucos e a sua timidez tende a diminuir. Agora, se você se identifica com essas características ou conhece alguém que é assim, deixa aqui no comentário para a gente continuar a conversa. E não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no perfil para mais informações como essa. Valeu, até mais!